Jesus, quando vinha a Jerusalém, tinha um lugar privilegiado que ele buscava para oração. Era o Jardim das Oliveiras, também conhecido como Jardim do Getsemane. Por que Getsemane? Getsemane significa, em hebraico, prensa de olivas, prensa de azeite, isto mesmo. O Jardim das Oliveiras tinha esse nome talvez não pela quantidade de oliveiras que ali havia, mas pela quantidade de prensas, onde eles fabricavam um dos mais preciosos líquidos de Israel depois da água, o azeite de oliva. E aqui nós temos uma prensa, como eram aquelas prensas do primeiro século, aquelas dos dias de Jesus. Havia vários modelos, é claro. Este era um dos mais simples e comum. A azeitona era colocada em sacos como este de linhagem que temos aqui e era apertada por uma viga que vamos mostrar daqui a pouco. À medida que ela era apertada, há uma pedra aqui em cima, o azeite calmamente começava a escorrer por esse local, vinha para uma pedra e enchia cântaros como este que eram colocados aqui na base. Uma vez que um cântaro estava cheio, eles o colocavam de lado e colocavam outro aqui para receber outra quantidade de azeite. E assim o produto era fabricado para servir a várias funções dentro da cidade de Jerusalém. E aqui nós temos a viga que servia para fazer o peso e a pressão sobre a azeitona. O sistema era simples. Eles colocavam a pedra que já mostramos anteriormente lá e aqui 3 pedras para servirem de contrapeso. A azeitona, então, era colocada ali e amassada, esmagada uma primeira vez. Evidentemente, para isso usavam apenas uma pedra. Este azeite que saía a primeira vez era o azeite mais puro, era o azeite mais especial. Este azeite, também chamado de primícia, era enviado diretamente para o templo. Isto fazia parte de uma crença da religiosidade judaica que tudo o que é primeiro, tudo o que é mais importante, ou seja, tudo o que é primícia, pertence a Deus. Um exemplo, aliás, que deveríamos imitar. Tudo o que é mais importante em nossa vida deveria primeiro ser atribuído a Deus. Num segundo momento, então, colocavam outro contrapeso, outra pedra, e a azeitona era prensada uma segunda vez. Desta vez, o azeite que saía, ainda muito bom, mas de qualidade inferior ao primeiro, era usado para levar ao mercado e vender. Ali as pessoas poderiam comprá-lo para fazer comida. Aqui eu tenho um cântaro típico daquela época, onde as pessoas armazenavam o seu azeite. Era um dos elementos básicos na receita de qualquer comida ou qualquer refeição diária dos judeus. Você se lembra, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o profeta foi enviado até uma viúva em Serepta e ela tinha apenas um pouco de azeite e farinha para fazer pão? Esse aqui é um exemplo. Jesus também muitas vezes comeu comidas à base de azeite. Mas o azeite não servia apenas para a alimentação diária, não. Ele também servia para alimentar as lâmpadas. As pessoas usavam lâmpadas como estas para iluminar as suas casas. O azeite era simples também o procedimento. O azeite era colocado aqui, nesta parte maior, neste buraco maior da lâmpada. Uma vez que ela estava cheia de azeite, um pavio era colocado aqui na outra abertura. Acendia-se a chama e estava tudo pronto. A chama e o pavio eram alimentados pelo azeite. Que interessante. Um elemento que servia para a alimentação, para a nutrição e também para a iluminação dos homens. Não é à toa que o Espírito Santo foi muitas vezes comparado na Bíblia ao azeite, o azeite puro de Deus. A unção era feita com azeite. Isso é muito importante. Mas ainda havia uma terceira fase de prensa da azeitona. E para isso colocavam uma terceira pedra. Evidentemente, a esta altura só havia o bagaço ali, o caroço e não muita coisa mais. Então esse último azeite que saía era de qualidade bastante inferior. Deste modo, este azeite servia para fazer sabão, elementos para espantar moscas, por exemplo. Eles usavam isso aqui com um pouco de perfume para espantar moscas, porque muitas vezes algumas casas ficavam perto do estábulo, perto dos animais. Então, com esse azeite queimado, espantava-se um pouco esses insetos que acabavam contaminando o ambiente. Para isso serviu o azeite. Entendemos agora por que Jesus estaria orando ali no jardim do Getsemane, no jardim das prensas de azeitonas. Porque ele mesmo estava se sentindo como uma azeitona esmagada. Jesus estava dando o seu próprio corpo por causa dos nossos pecados. Como disse Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi esmagado
para que nós pudéssemos ser libertos da morte e ter a esperança da vida eterna. Mas essa história da morte de Jesus não fica só na comparação com o azeite e o Getsemane. Ele também caminhou rumo ao Calvário e ali experimentou uma dor sobre-humana.